Bom dia, estudantes do terceiro ano. Bom dia, pais responsáveis, você que acompanha esta aula pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Todos são bem-vindos. Nos momentos de aula, teremos oportunidade de aprender e refletir sobre textos relacionados à vida cotidiana. Quero convidá-los para que na tela saibamos o título. Comigo, juntos. Vocês que já apontam no chat nomes de algumas escolas e a presença. Observem comigo na leitura. O que são regras e regulamentos, estudantes? Este é o título da aula e para isso, para compreender para esta aula, você deve estar organizado, sentado de um modo confortável, faça registros da melhor maneira possível. Alguns estudantes acompanham com material, outros ainda não receberam. De qualquer forma, a página de referência é 23 e 24 do Aprender Sempre, volume 4. Páginas 23 e 24. Vamos ao registro inicial, em que temos a cidade e a data. A cidade é Carapicuíba. Estou registrando aqui. Carapicuíba. Hoje que é dia 12 de novembro, 12 de novembro de 2021, que é o ano, estou registrando. A turma é o terceiro ano B. Terceiro ano B. A professora dessa turma é a Vera Lúcia. Vera Lúcia. Ela aponta as respostas e a participação dos estudantes no chat, apontou e participa. Consegui recuperar para o registro inicial, Carapicuíba, 12 de novembro de 2021, terceiro ano B, professora Vera Lúcia. E a escola? É a Escola Estadual Professor Oswaldo Elci. Bem-vindos, estudantes de tantas escolas. Vou acompanhar aqui outras escolas presentes também. Sim, Campinas, com a professora Margarete. A Escola Estadual Noedir Mazini, com a professora Alice. Professora Cristina, de Serra Negra também, marcando presença. Isso, a Escola Estadual Professora Maria Marques, também de Carapicuíba. Rigolim, de Salto, com a professora Isabel. Ora, se tem algum professor que sempre participa e eu não consegui ainda trazer o nome da sua escola, pode escrever, professor Joelson. Eu sempre participo e você ainda não falou e não registrou o nome da minha escola no início de uma aula. Pode escrever dessa maneira que eu recupero e registro em aulas posteriores, em outras aulas. Estudantes, vamos à aula que se iniciou e verificamos na leitura o título, regras e regulamentos, o que são? É uma questão. O que são regras e o que são regulamentos? Iniciando esta sequência didática, eu tenho um texto de abertura e para esta reflexão inicial, eu convido todos para a leitura deste texto de apresentação. Esse texto apresenta a sequência didática que estudaremos ao longo de 8 aulas. Esta é a primeira. Juntos, a leitura do texto de apresentação na tela, comigo. Vocês observam aí. E leem regras e regulamentos. Regras e regulamentos. Textos públicos que organizam a vida em sociedade. Textos públicos que organizam a vida em sociedade. Nesta sequência didática, você e seus colegas e suas colegas aprenderão as regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar. Vejam, regras e regulamentos
que organizam a vida na comunidade escolar. Muito bem. Vocês já estudaram textos do campo da vida pública? As notícias, por exemplo, as campanhas publicitárias, as propagandas. E no início de cada sequência em que estudamos isso, refletimos que esses textos impactam a vida das pessoas. Por isso que chamamos textos da vida pública. Eles interferem na vida das pessoas, eles estão presentes e são importantes para a vida das pessoas, de um grupo de pessoas, para a sociedade como um todo também, ou para grupos específicos, menores. De qualquer forma, esses textos são ditos da vida pública porque dizem respeito ao público, a um grupo de pessoas, a várias pessoas. Vamos dar continuidade à leitura do texto de apresentação. Vejam, no finalzinho deste trecho que está na tela, vocês percebem que são regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar. Comunidade escolar. Eu vou circular, porque isso é bem importante. São regras e regulamentos que organizam a comunidade escolar. A vida na escola. Vamos lá. O texto continua. E nossa leitura também. Você vai ler, escrever, interpretar, concordar, discordar e refletir sobre um instrumento que valoriza o diálogo na resolução de conflitos. A assembleia. Eu vou circular aqui a palavra diálogo. O que é um diálogo? Reflitam comigo. Porque você vai ler, interpretar, concordar sobre um instrumento que valoriza o diálogo na resolução de conflitos. A assembleia. Um diálogo é uma situação em que duas pessoas falam. Uma fala, a outra escuta. Depois, a outra também se manifesta. E a pessoa que falou primeiro consegue falar novamente. E acontece um diálogo. Um fala, o outro escuta, há uma interação. As duas estão pensando no que estão falando, está havendo um diálogo. Estão trocando informações. E vamos descobrir que isso acontece na assembleia. Isso é bem necessário na vida pública, na vida em comunidade, e para a assembleia isso vai ser essencial. Vamos lá. Seguindo na leitura. Vou marcar onde estamos. Por meio dela, por meio da assembleia, estamos falando aqui. Por meio dela, exercitamos nossa capacidade de argumentar oralmente e explicitar e sustentar nosso ponto de vista com o apoio de evidências, fortalecendo a construção de uma comunidade democrática, de respeito e solidariedade. Muito bem, uma comunidade democrática em que a opinião de todos é levada em conta, cada opinião é levada em conta para a tomada de decisões. Então, para que isso aconteça, é preciso ouvir e é preciso que haja diálogo, que as pessoas se manifestem, que os estudantes se manifestem, mas também que escutem, que ouçam, que participem. Deixa eu acompanhar algum comentário. Muito bem. Seguimos com regras e regulamentos, agora, a partir da leitura da apresentação, estamos entendendo mais sobre regras e regulamentos. Vamos ter oportunidades de refletir ainda sobre esses textos. A aula já começou, já fizemos a leitura da apresentação e o que mais vamos aprender? Nesta aula vamos aprender o que são as regras e regulamentos de uma escola.
Vamos pensar nos regulamentos e nas regras de uma escola. Regras e regulamentos de uma escola e refletir sobre a importância desses textos que circulam no campo da vida pública. Atenção à animação na tela, estudantes. Observem. Novamente, atenção. Figuras humanas se movendo, observem. Se movendo. Como são as figuras humanas na tela? São diferentes, são diversas e tem um bom número, são muitas pessoas. Essas pessoas, ao viverem, se movimentarem, trabalharem, estudarem, ora, elas se encontram e elas dividem os mesmos espaços. Vamos refletir ainda sobre a necessidade de regras e regulamentos para que a vida dessas pessoas, nesses espaços, tenham uma qualidade nas relações. Como assim? Para que tenham relações saudáveis, harmoniosas, para que os espaços funcionem com a colaboração de todos, para que todos fiquem bem utilizando esses espaços. Então, pensando no campo da vida pública, com esta animação que se despede da tela, dando lugar ao texto que vocês observarão com atenção. Vejam. Escola a aprender. Escola a aprender, da educação infantil ao ensino fundamental 2. A gente sabe, olhando para essa parte do texto, que a escola a aprender atende da educação infantil ao ensino fundamental 2, aos anos finais, né? Do 5º ao 9º ano. Então, desde a educação infantil, os menores, as crianças menores, até o 9º ano. É isso que está dizendo esta parte do texto. Vejam. Regulamento interno. Vamos conhecer o regulamento interno da Escola Aprender? O regulamento interno da escola é um documento que define algumas normas. Ele visa atender às necessidades da comunidade escolar, contribuindo para a melhoria das relações entre seus membros. Professor, essa reflexão se repetiu. Se você observou isso, o regulamento, estudantes, é um documento que define algumas normas que visa atender às necessidades da comunidade escolar. Então, nesta contribuição às relações dos seus membros, às relações das pessoas que dividem qual espaço? Essa escola, a Escola Aprender. Vejam como é importante um regulamento para uma instituição, para um grupo de pessoas, para a escola. Dizemos que este é um texto do campo da vida pública, impacta a vida de toda essa comunidade, de toda essa escola, todos esses estudantes e assim seus pais, responsáveis, a comunidade no entorno. O texto segue. Comigo, na leitura do regulamento interno da Escola Aprender. Horário de entrada e saída dos estudantes. Isso está no regulamento interno. Vamos lá? Vamos observar. Turno da manhã, das 7h30 às 12 horas. Turno da tarde, das 12h30 às 17 horas. Aí, vocês já observam biblioteca. Mas percebam, horário de entrada e saída dos estudantes. Por que essa informação está no regulamento interno? Por que vocês acreditam? Reflitam comigo. O horário da escola no regulamento interno, professor? Por que isso é relevante e deve estar no regulamento interno? Você deve estar pensando assim, ora, para saber que horas que a gente entra e que a gente sai na escola. E se esse horário não é respeitado, o que pode acontecer? A organização da escola pode ficar prejudicada, os funcionários podem
não dar conta, podem não conseguir a organização da escola, porque eles não conseguem se concentrar nos momentos de entrada e de saída. Porque se os horários não forem os mesmos e se muitas crianças chegarem atrasadas, nossa, isso vai prejudicar a vida de todo mundo na escola e o andamento da escola. Então, tudo aí tem um motivo. Vamos pensar agora no regulamento no que diz respeito à biblioteca. Porque a respeito do horário de entrada e saída dos estudantes, já sabemos o turno da manhã e o turno da tarde. Na biblioteca, 1. Para evitar aglomerações, cada turma deverá frequentar a biblioteca no horário determinado pela coordenação. Então, tem um horário para cada turma. 2. Ao pegar um livro para empréstimo, o estudante ou a estudante deverá passar pela bibliotecária ou pelo bibliotecário para registrá-lo, para que ele tenha controle. Essas duas regras são para a biblioteca. Teremos outras. Vamos à leitura das demais. Vejam. Leiam comigo. Na tela. Ainda na biblioteca, temos as seguintes regras. Regra 3. O livro poderá ficar com o estudante por uma semana. Se houver necessidade de estender o período, o empréstimo deverá ser renovado com a bibliotecária ou bibliotecário. 4. Não é permitido correr dentro da biblioteca. 5. Deve-se manter um tom de voz ameno, respeitando quem está fazendo leitura no espaço. 6. É permitido usar o espaço da biblioteca no contraturno para leituras e estudos. Percebemos várias regras e podemos refletir que, a respeito do tom da voz, sobre os empréstimos dos livros, por que temos essas regras? Justamente para organizar o funcionamento. Se você refletiu sobre isso, você está certo. Porque, observem, tantas pessoas utilizando o mesmo espaço, é bem importante que todas utilizem com responsabilidade, não é? E todas utilizando ao mesmo tempo. Nossa, como é relevante cumprir as regras, seguir as regras e as orientações. No final, na 6, é permitido usar o espaço da biblioteca no contraturno. O que é contraturno? É o período em que você não está estudando. Se você estuda de manhã, o seu contraturno é à tarde. Se você estuda à tarde, o seu contraturno é de manhã. Regras para a biblioteca conferidas, mas há mais regras neste regulamento. Vamos à leitura. Agora, para outro espaço, estudantes, e o espaço é pátios e corredores. Observem com atenção. As regras se formando na tela, cada item. 1. Durante a pandemia, será permitido usar os pátios apenas nos horários e dias pré-determinados para cada turma, respeitando o distanciamento social. 2. É obrigatório o uso de máscaras nos pátios, corredores e demais espaços da escola. 3. Não é permitido correr nos corredores. 4, se formando na tela, é permitido brincar nos pátios, respeitando as regras das brincadeiras. A gente percebe
uma regra específica para o período da pandemia. Vejam, utilizar os pátios apenas nos horários e dias pré-determinados para cada turma. Se pensarmos no motivo para essa regra, se todas as turmas descerem juntas, neste caso, a gente teria uma grande aglomeração. Então, esta é uma medida, é uma regra para um período específico. Mas eu estou dizendo isso para refletir com vocês que para cada regra há motivos para que elas estejam presentes no documento, no regulamento. O texto segue e aprendendo sobre regras e regulamento. Na aula que continua, vamos perceber o seguinte. Observem na tela. Ainda sobre os espaços pátios e corredores. Qualquer conflito gerado nesses locais deve ser resolvido por meio de conversas nas assembleias das turmas. Assembleias, reuniões com as turmas. Vamos descobrir mais sobre assembleias também. 6. Não é permitido agredir física ou moralmente qualquer pessoa que esteja participando de brincadeiras nesses espaços. 7. É permitido se divertir, respeitando os limites de cada indivíduo. Lembra que na apresentação da sequência, falando que as regras e regulamentos são textos do campo da vida pública, trouxemos que estes textos regulam os ambientes para a melhoria da vida das pessoas, para que as pessoas tenham um ambiente saudável, se sintam seguras e para que o ambiente possa funcionar. Vocês notem, estudantes, no regulamento desta escola, nestes itens, os conflitos devem ser resolvidos por meio das conversas nas assembleias. Não é permitido agredir física, quer dizer, não pode haver briga, ou moralmente, também não pode haver tratamento com palavras que ofendam qualquer pessoa que esteja participando de brincadeiras nesses espaços. Olha só, tivemos a leitura e o estudo deste regulamento que organiza a escola Aprender. Eu vou colocar na tela 3 questões e a gente vai refletir. Na verdade, a gente já refletiu sobre elas. A gente vai retomar isso antes de encerrar a aula. E as questões são as seguintes, a respeito dos regulamentos e das regras. Observem. O que é o regulamento interno de uma escola? Ora, professor, é um texto que reúne as regras da escola. E a gente está refletindo isso desde a apresentação, desde o parágrafo inicial do texto de apresentação da sequência. Esse texto que reúne regras e normas para convivência e funcionamento. Depois, por que o regulamento é considerado um texto que circula no campo da vida pública? Por que é público esse texto? É do campo da vida pública? Também refletimos no decorrer da aula e percebemos que é porque organiza a vida de muitas pessoas, de um grupo de pessoas. Então, esse texto impacta este grupo. Por fim, 3. Qual é a importância das regras e regulamentos para um local público? Também refletimos sobre isso. É importante para tornar o convívio das pessoas, as relações das pessoas nesses espaços, saudáveis, para que tenham um convívio saudável e respeitoso. Nossa aula se encerra com a introdução e apresentação da sequência, em que refletimos sobre regras e regulamentos de uma escola e a importância desses textos para o funcionamento harmônico. A aula não pode terminar sem a habilidade na tela. É regra.
e está sendo cumprida, os professores observam a habilidade que é EF35LP03 da aula que se encerra. Identificamos ideia central e o link para avaliação. Um grande abraço e até a próxima semana. Bom fim de semana a todos. Tchau!